Gente, vamos deixar então um pouquinho. A gente tenta daqui uns 5, 10 minutos, mas de qualquer forma, ele pode nos ligar também. Se ele ligar, a gente atende. Fala pra ele, vou falar. Vai comentando. Então, enquanto isso eu vou comentar rapidamente a questão do Marco Antônio, que eu acho excelente também, assim como a segunda questão, mas vou ser bem breve. É claro que as pessoas que foram para as ruas no dia do referendo catalão não estão pensando em democracia radical, né? Mas o que surge a partir daí, enquanto potência, que é interessante. Você deve lembrar de um texto aí do Foucault, quem me chamou a atenção para esse texto foi até a Lorena, tá aí? Tá embora. Tá lá atrás. Um texto do Foucault, acho que é do Hermeneuta do Sujeito, não sei de onde que é a questão. Que ele, então, é um texto que Foucault comenta que na Revolução Iraniana, né, as pessoas estavam lutando contra o regime despótico do Shah, levantando bandeiras de da religião muçulmana, né, o que era em si mesmo um movimento conservador. E Foucault foi lá, escreveu, participou, e muita gente falou contra ele, nesse sentido que ele estaria participando de um movimento, que nada teria a ver com as práticas de liberdade que ele defenderia durante toda a sua obra. E ele dizia, não, a gente tem que saber ver as várias dimensões, ver os vários aspectos, várias facetas dessa realidade, né? Então, ao mesmo tempo tinha lá os gritos de Viva Khomeini, que é uma expressão religiosa conservadora, tinha também morte ao Shah, né? O interessante do movimento na Catalunha e de outros que a gente pode apontar é, primeiro, trazer à tona o curto-circuito que é o liberalismo político, que são as democracias representativas, né? Durante algum tempo se pensou que essas estruturas pudessem funcionar de uma maneira Bom, enquanto ele liga eu vou falar. Se pensou que as democracias representativas pudessem funcionar de maneira sem atrito, né? Como se fosse um dispositivo absolutamente autocoerente. Não. A gente vê que dois mecanismos fundamentais das democracias representativas estão em choque, que é a soberania e a eleição, né? O direito ao voto. Os dois chegam a um momento de sobreposição, em que, como numa máquina bipolar, cada um se põe como secreto fundamento do outro e não dá conta de resolver. Isso eu acho muito positivo, no sentido de demonstrar, não que a democracia representativa ela esteja em crise, mas que ela é constitutivamente crise. Desde que ela surgiu, ela é constitutivamente crise. Então é nesse sentido que, por mais que muitas pessoas não estejam, a maioria, concordo com você, a maioria não esteja pensando em democracia radical, esteja querendo o mínimo, né? Esse mínimo se demonstra pelas práticas cotidianas como inalcançável. É muito similar ao que a gente está passando no Brasil, em termos, digamos assim, de uma análise teórica mais refinada. As pessoas que clamam por legalidade, nesse momento de absoluta ilegalidade que nós vivemos, nesse momento de absoluta inconstitucionalidade, não percebem como é que os próprios mecanismos, e aí eu vou ser muito claro, mecanismos jurídicos propriamente dito, né? Por mais que a economia tenha seu peso, a opressão na Espanha partiu de entendimentos jurídicos, de uma decisão jurídica de um tribunal, assim como no Brasil, né? O golpe que continuamente nós vivemos, ele é constituído e mantido por mecanismos jurídicos de trazer à tona essa verdade radical da exceção, a tese oitava do Benjamin. Na medida em que eu percebo que o Estado em que nós vivemos, ele é crise constitutiva. E aí se abre a potencialidade para o novo. Se abre a possibilidade, se vai se constituir uma democracia representativa, um Estado federado, uma autonomia catalã ou uma república efetivamente catalã que faça parte da União Europeia. Não tem como a gente saber, né? Democracia radical, filosofia radical não é futurologia, mas o que é importante é abrir espaço para que a crise se mostre como crise, para que a exceção se mostre como exceção, e para que essas práticas cotidianas, essas práticas de alguém, como disse o Franz, que nunca viu a realidade, a não ser mediatizado pela televisão, possa estar ali o dia inteiro num colégio, protegendo as urnas com o próprio corpo, né? Isso leva as pessoas a pensarem, isso leva as pessoas a se subjetivarem, leva elas a questionarem as verdades dadas e herdadas.
Isso que eu acho positivo nesse momento, né? Por mais que a gente não saiba, não tem nenhuma garantia do que vai sair daí, né? A filosofia, ela é uma arte do espanto também, é uma arte do imprevisto, da fé e da aposta. Os catalães estão fazendo uma certa aposta. Vamos ver o que surge a partir daí. Eu acho que a nossa missão enquanto filósofo, enquanto pensador, enquanto professor de filosofia, enfim, é pensar os eventos no momento que eles ocorrem, sem medo de que eles possam reverberar negativamente. Nenhum de nós aqui quer ser ave de Minerva mais, esperar o dia acabar para pousar, ver o que aconteceu e a partir daí construir uma filosofia da totalidade. Não tem totalidade mais, não existe totalidade nesse mundo. Nosso mundo, inegavelmente, é o mundo das micronarrativas, é o mundo das narrativas que se opõem umas às outras, que se tensionam, que se friccionam, né? E aí eu vou, para terminar, passo a palavra aos meus dois colegas. Eu lembro muito de um texto do Benjamin, né, que é aquele A Vida dos Estudantes, que é maravilhoso, o povo não conhece, mas é maravilhoso, A Vida dos Estudantes, em que ele fala que a verdadeira utopia que os revolucionários esqueceram, né, que os marxistas, por exemplo, esqueceram, as verdadeiras utopias, elas descansam nas ideias mais ridicularizadas, nas ideias mais desconsideradas no momento histórico. Então, são os pequenos atos cotidianos, na microfísica cotidiana, da formação de subjetividades rebeldes e desobedientes, que a gente pode encontrar, de alguma maneira, o germe de uma democracia radical, né? que não se põe enquanto projeto, não se põe enquanto um conjunto de regras anteriores a serem constituídas, se põe como uma aposta radical, uma aposta biopolítica nesse sentido, mas uma biopolítica afirmativa. É isso que eu vejo, sem ingenuidade de achar que eles vão revolucionar, mas eles até podem vir a revolucionar. Francis. Hola, ¿Me escuchas bien? sí. Así estamos hablando un poquito y luego el próximo turno de preguntas. ¿Sí? Perfecto, gracias. A questão do professor Marco Antônio é muito interessante, porque quando o professor pergunta se o que está acontecendo na Catalunha seria uma crise da democracia representativa, eu senti um tom de ironia. Talvez pode ser uma reafirmação da democracia representativa, mas isso a gente só pode saber ao final. Eu acho que quer queira, quer não, a ave de Minerva, no sentido não hegeliano, mas depois que os momentos passaram, é o que vai poder dizer o que foi afirmado ou negado naquele movimento. E, discordando um pouco do professor Anditias, eu acredito que a possibilidade da democracia radical, ela se dá no presente. A democracia... É porque você falou você, democracia radical? Então, concordando com o professor Anditias, a democracia radical não é um projeto para o futuro. São conjuntos de situações e ações que ocorrem no presente. Mas, concordando com o professor Marco Antônio, sim, corre o risco de ser uma reafirmação da democracia representativa. Corre o risco de emergir ali um nacionalismo de extrema direita. Corre o risco e corre vários riscos. E isso que é interessante da democracia radical, porque ela não faz promessas de um mundo de paz, mas sim, ela promete que o caos é sempre iminente. E nesse sentido a gente tem que ficar atento. Bom, eu sou um pouco menos radical do que o professor Anditias, que não é difícil. Um pouco mais comedido, que não quer dizer também que não aposte em alguma forma de mudança profunda no que está acontecendo lá. Eu tenho uma leitura um pouco diferente. O silêncio, e foi uma das perguntas que eu fiz para o Francis, e algo que depois ele pode até discutir também, o silêncio das outras democracias europeias, ele é bastante audível. E existe uma preocupação, eu não sei até que ponto é uma preocupação imediata, mas a preocupação que eu vejo é uma preocupação do próprio sistema de democracia liberal como nós o conhecemos, né? E como ele está estruturado, mesmo na Europa. Se na Europa ainda há vantagem sobre o resto, ainda assim lá ele está bastante abalado, e ele nota isso. O problema não é que vão surgir 90
mini-democracias radicais na Europa se a Catalunha der o primeiro passo. O problema é que pode surgir na Catalunha algo muito interessante, algo que é da própria história, da própria cultura da Catalunha, que é, se não uma democracia radical nos termos que nós costumamos pensar, pelo menos uma democracia bastante diferente do que nós estamos acostumados a viver. Um primeiro passo para uma democracia não representativa, uma democracia que nós temos aí vários movimentos populares, que o próprio professor Francis ressaltou muito bem, e que começam de baixo. A questão é importante. O movimento independentista é um movimento que é bottom-up, que ele tem uma inserção na sociedade catalã muito grande e que traz as pessoas para a discussão política e que se consolida, inclusive, em centros bastante pequenos, como os centros ali, os grupos de defesa do referendo, né, que se tornam grupos de defesa da República. Eu fico imaginando a quantidade de mini grupinhos de WhatsApp de defensores da República que não existem Catalunha fora, né? O que deve estar passando pela cabeça de muita gente que se beneficia da estrutura das democracias representativas liberais tradicionais é que a Catalunha é realmente um perigo. Ainda mais com os novos meios de comunicação, com a comunicação em rede, que consegue dar uma nova, ainda que muitas vezes se tenta controlar, mas consegue dar uma nova dinâmica à possibilidade de criação de redes políticas. Então, é um novo mundo que se abre. O que isso vai dar, obviamente, ninguém sabe, mas tenho certeza que é uma pulga atrás da orelha das grandes democracias europeias. Bom, e só a questão do nacionalismo, eu acho que a forma mais fácil da gente não pensar a política é recorrer a esquematismos, né? E esses esquematismos estão aí o tempo inteiro e acabam virando palavras de ordem e frasezinha agora o Twitter tem 280 caracteres, né? Então já está mais. De Facebook, política de WhatsApp, de Facebook é aquilo. Não dá para falar que todo nacionalismo é de ultradireita ou mesmo de direita. O nacionalismo catalão tem uma origem claramente na esquerda republicana catalã, né? Que é inclusive a força mais a grande força hoje desse processo. É como dizer tantas outras coisas, né? Poxa, hoje eu estudo a ligação entre as ciências humanas e as ciências naturais. E para um monte de gente que não quer estudar isso, é muito fácil dizer, olha, isso é coisa de direita. Isso é historicamente associado à direita e pronto. Sendo que o que nós estamos tentando fazer é exatamente mostrar que é possível fazer política e é possível pensar à esquerda sem ignorar tudo que as ciências estão nos dizendo. Mas é muito mais fácil dizer, olha, eu não quero estudar isso, não quero pensar isso é coisa de direita. Ou eu não quero compreender o nacionalismo catalão, isso é ultradireita, ou todo nacionalismo é necessariamente ruim. Então, assim, brigar contra esses esquematismos fáceis é o nosso papel. Eu acho que todo mundo que está aqui porque não quer respostas fáceis dadas, não quer engolir sem mastigar. Passamos para mais um turno de perguntas. Penso que vem aqui na frente. Ali tem um microfone aqui já. Mas ele não funciona. Passa por baixo. Fala alto. Tiago. Aí já tá. Beleza. Boa tarde. A minha pergunta para a banca seria no sentido de que na primeira década do século XXI nós tivemos aqui na América Latina algumas experiências do constitucionalismo latino-americano, como ocorreu na Bolívia e no Equador principalmente, e que vão ao encontro desse modelo de Estado-nação
que vão ao encontro desse modelo de democracia representativa. Não seria necessariamente uma democracia radical, a gente não vejo assim, mas seria uma democracia não representativa, uma alternativa ao que está aí posto. E eu queria que a banca comentasse quais seriam as contribuições ou o que o caso da questão da Catalunha teria a aprender com as lições desses países aqui da América Latina, principalmente Bolívia e Equador, das constituições plurinacionais, as democracias participativas que foram efetivadas e previstas nessas novas constituições. Obrigado. Tinha mais uma pessoa? Mais pra frente. Boa tarde, né? A minha questão, eu vou primeiro fazer uns dois comentários, né? As falas dos palestrantes, né? Primeiro, essa questão da perda da totalidade, né? E houve até um comentário aqui na mesa com relação ao aspecto puramente econômico, né? Da questão, né? Até aqui, a partir do Brasil, né? O caso do valor econômico, né? E eu até cheguei a ver aqui, no momento que foi dito isso, né? Um blog do português até comentou sobre a questão. Ele remete, né? Sobre as consequências, remete a um periódico, né? Espanhol, o Livre Mercado, dando as cifras, né? Aí, por exemplo, essa questão de empresas, né? Várias empresas lá, né? Na Catalunha, né? Cujo valor de mercado, a representação delas na economia corresponde a quase a 22% do PIB. Aí já é uma questão, até um terrorismo econômico, puramente econômico, que vem à tona. Mas a questão principal aqui, do que eu pretendo dizer, e depois ao final perguntar, né, com base nessa postagem do blog no português, né, que eu li, é o seguinte: eu vi até uma coisa que me ajudou a elaborar a questão, foi até a menção ao Carl Schmitt, né, somente no conceito do político, não sei se na crise da democracia parlamentar, né, ou representativa, não fugiu aqui o nome do livro dele, e também no livro, principalmente no livro dele a respeito do Hobbes, né, porque essas questões, né, ele aborda desde o ponto de vista da filosofia da história, questão jurídica, certamente jurídica e constitucional, questão do liberalismo político, barroco e evolução dele. Ele coloca a questão, uma coisa que parece ser mitológica, né, mas parece que parece estar na essência da humanidade, né, e que dela é impossível extirpar, são as diferenças, né, nacionais. Ele chega a recorrer a mitos religiosos, bíblicos, judaicos, essa questão da Babel, né, e a gente vê até essa questão, parece uma coisa dessas peças do Shakespeare, do Otelo e Desdemona, né, questão que ele tem ciência quer dizer, foi incutido nele que ele estava sendo traído, e aquela frase, aquela coisa privada, familiar, chega assim, causa autor. Aí ele na tragédia privada dele, mas ele como comandante ali em Veneza, isso causa uma crise que transcende, aquele estado transcende tudo. Então, essa questão me remeteu à questão do Schmitt, né? Questão do conceito, que ele fala que a questão primordial da política é a separação do amigo e do inimigo, né? E com essa evolução nossa de soberania, que acaba aí entra nessa discussão, né, da soberania contra essa questão do sufrágio universal e o valor dele, isso até que ponto vai esse direito político, né, ao cidadão de cada estado, e depois essa coisa da supralegalidade, esses grupos econômicos, e essa tendência hoje de acabar com as soberanias nacionais. Aí vem uma surpresa, até foi em outubro até que eu vi na internet esse post, né, sobre essa questão da Catalunha, e na internet eu acho que questão de 2 dias, questão lá do sul, movimento do sul, que eles iam, não sei se era uma votação a qual eles iam submeter o pessoal, questão do Paraná, Rio Grande do Sul, não sei o que lá. Aí eu até vi caixa de comentários as minhas questões.
questões, não sei, pelo menos lá, né, no que eu vi, a questão nacional nossa, de ódio, de nós temos isso, nossos esperados, então nós temos de separar também. E aí